Está no ar o Ronroncast número 45, nosso podcast sobre gatos. Eu sou o Leandro, tô com a Fernanda Fê. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Lê? Boa noite. Tudo bom. E aí, Fê, novidades por aí? Por enquanto, acho que não. Nenhuma novidade felina, pelo menos, né? Temos muitos gatinhos, mas nenhuma novidade felina por enquanto. Todo dia é uma novidade, né? Procurar uns tutores para os gatinhos que estão por aqui, né? Agora, o foco é a adoção, né? A gente tá com muito gatinho, então você tá aí na dúvida, você quer ou não quer adotar um gatinho, procura o projeto, porque a gente tem muitos gatinhos aí para doar, né, Lê? De várias idades, várias cores, vários tipos, várias personalidades. Quem com certeza, quem estiver procurando vai achar algum que se encaixe. Tem para todo gosto. Vou fazer propaganda do Tião, tem até gato que abraça e morde a orelha, né, Lê? Ah, o Tião é demais, é demais. O nosso foco agora tá nos filhotinhos que vão crescendo, mas logo mais aí vão aparecer os adultos, que a gente tá com os adultos muito legais. Tem até a ver com a conversa que a gente vai ter hoje, mas calma. Do que a gente vai falar hoje, Fê? Hoje a gente vai falar sobre gatos. Exatamente. Continuando aquele nosso papo de conversando com pessoas que fazem trabalho de ajuda aos animais, não só gatos, como cachorro. A gente conversou com a Jaqueline, né, da Multiplicadoras, que fazia um trabalho, ela não fazia resgate, ela fazia um trabalho de castração, ali onde o gato precisava ser castrado, né? Bem legal. Hoje a gente vai conversar com a Carissa aqui da ONG Resgatando Amor, que elas têm um trabalho bem legal também. É um trabalho de proteção um pouquinho diferente, eu falo um pouquinho diferente que normalmente quem faz a proteção vai lá, resgata, elas fazem um trabalho um pouquinho diferente e eu já vou chamá-la para explicar como é que tudo aconteceu, o que elas fazem. Ô Fê, no papo com a veterinária você vai falar do quê? Vamos falar sobre câncer de pele em gato, Lê. Será que gato também tem câncer de pele? E aí eu vou contar um pouquinho sobre. A gente teve uma gatinha lá, né, a Carolina, que precisou aí fazer uma cirurgia, então vamos contar um pouquinho sobre se isso afeta também os gatinhos. Tá bom, então vamos lá, vamos chamar a Carissa. Carissa, tudo bem? Você tá nos ouvindo? Olá, Leandro, como vai? Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, jóia. Bem-vinda. Obrigada. Espero poder estar contribuindo de alguma forma aí hoje. Vai, com certeza. Você é uma das fundadoras da ONG Resgatando Amor também? Não só uma integrante, também é fundadora? Sim, eu, na verdade, eu que tive, na verdade, a ideia, né? Iniciei com essa ideia de montar uma ONG. Até então, em 2017, eu era um pouco de protetora, né? Não digo protetora, mas eu ajudava muito os protetores da região, principalmente de Cotia, de Embu-Guaçu, né? Então, aí eu acho que eu acabei pegando gosto pela coisa e resolvi, junto com mais seis amigas, montar uma ONG, ter uma estrutura maior, né? Acho que uma rede de apoios. Inicialmente a nossa intenção, o nosso intuito era de dar essa rede de apoio para os protetores, né? Só que daí a gente viu a tamanha necessidade que eles tinham, assim, não só em resgatar um animal, mas eles tinham a necessidade de ajudar a divulgar, né, a ter um maior aí conhecimento na área, ter contato com parceiros financeiros, com veterinários. Então a gente uniu esforços aí para montar a ONG, e aí no finalzinho de 2018 a gente oficializou o nosso CNPJ e aí a gente criou a nossa ONG. Deixa eu te perguntar, antes de vocês serem uma ONG, vocês já faziam esse trabalho sem o CNPJ ou vocês, quando resolveram se juntar, já era ONG, já virou uma ONG? Não, a gente, no início, a gente trabalhava sem CNPJ mesmo, era como se fosse mesmo protetores independentes. Na verdade, a gente criou esse laço de amigas que também gostavam da causa e sempre ajudavam como podiam, né? E aí, acho que durante 6 meses a gente foi dando esse auxílio. A gente conheceu alguns protetores que a gente começou a ajudar. A gente, financeiramente até, né? Porque eu acho que uma das grandes questões aí dos protetores, primeiro porque eles vivem em grandes periferias, né? Esses protetores. Porque onde você encontra um animalzinho abandonado, geralmente é em periferias, né? E não tem uma condição aí financeira. Então a gente entrou com
com essa parte, e daí a gente resolveu, depois de 6 meses, oficializar, formalizar a nossa ONG, com a ajuda de uma integrante que hoje já não está mais com a gente, mas ela cuidou de toda a papelada, toda a parte burocrática. E aí a gente fundou, né? Só que o nosso intuito, na verdade, era de criar uma ONG, mas com o conceito de não ter um abrigo, tá? Porque a gente acha que, ao longo desse tempo, né, a gente percebeu que os animais resgatados, a maioria dos animais resgatados, eles sofrem algum tipo de trauma. Então, eles precisavam ser socializados. E para socializar um animal, deixar num abrigo não é legal. É legal que você tem um espaço, que você pode cuidar, mas a gente achou que ele estando num lar provisório, a sociabilização deles é muito maior, assim, sabe? A interação com as pessoas, com a rotina. Então a gente criou esse método, a gente acha que funcionou, está funcionando até hoje, da gente resgatar, mandar para lares temporários ou pagos ou solidários, e aí a gente trabalha no tratamento, nos cuidados, até colocá-los para adoção. Foi aí que o nosso caminho se cruzou, né? Através do caso da Casa de Diadema, da acumuladora que acabou falecendo, né? Uhum. E ficaram vários gatinhos ali. O vídeo é uma coisa assim que parte o coração, né? Aquele vídeo que você me mandou de como os gatinhos estavam. Como é que foi esse caso da Casa de Diadema? Como é que chegou até vocês? A Bianca, ela é uma protetora lá de Diadema, que desde o início da nossa ONG a gente ajudava ela, né? Eu conheci a Bianca nas redes sociais, no Facebook, e ela era uma pessoa muito ativa, assim, ela é muito coração e ela não mede esforços para fazer o que for para poder ajudar os animaizinhos da região. E ela é muito conhecida na região, né? Então, nesse meio tempo, conhece alguns protetores, enfim, e uma protetora chegou para ela e falou: olha, uma senhora que mora na rua X, ela faleceu e ela cuidava de mais de 40 gatos e os gatos estão lá presos porque a família não cuida, né? Enfim, não alimentava nem nada, e ela foi ajudar. Então, no início, o que ela fez? Ela foi lá tentar alimentar os animais, ela jogava a ração pela janela, porque estava tudo fechado, ela não tinha acesso, a família não permitia que ela entrasse. E daí com o tempo ela foi conquistando aí a família, que foi liberando a entrada dela, e ela resolveu castrar todas as fêmeas, pelo menos, né? Então ela fez um trabalho sozinha de castrar, ela conseguiu vaga em mutirões de castração ali da região, e ela tem muita ajuda também da Amparo Animal. Amparo Animal eles também apoiam os protetores, né? Então ela conseguiu a castração pela Amparo Animal. Só que passou um tempo, a família já não queria mais que esses gatos ficassem lá, que eles iam dar o fim, que eles iam colocar na rua, e aí que ela pediu ajuda pra gente, e pensamos assim, um caso muito grande, eram mais de 30 gatos, né, e a gente queria meio que dar um apoio para ela. Como dar um apoio? Tentando encontrar lares temporários, solidários, e a gente aos poucos tratando desses gatos, né, então foi um trabalho bem complicado, porque assim, abrigar 30 gatos de uma vez, assim, não foi fácil, além de capturá-los, né, eles eram muito medrosos, o Leandro sabe, aí ele pegou 4 para dar lar solidário, e ele percebeu aí o quanto eles eram bem medrosinhos, né, mas aos pouquinhos. Nossa, mas eles são muito bonzinhos, eles acabaram ficando, 2 deles estavam com muito medo, eu deixei separado, depois eu os coloquei juntos, mas eles se deram tão bem, e eles são muito, a gente aqui até chamava ele de bonzinhos, porque você chegava ali, eles só querem se esfregar, eles são bem bonzinhos mesmo, então você vê que eles estavam com medo porque vieram do ambiente extremamente hostil, eles estavam extremamente magros, né? E os 2 primeiros que chegaram bem doentes. Né? Então, não tem essa que o pessoal fala que gato se vira, gato é só deixar uma janela aberta, ele sai, ele caça. Você vê ainda mais quando tem vários juntos, né? É muita comida que precisa, muito cuidado. E o fato da protetora ter muitos... Da protetora não, né? No caso, a acumuladora. Por que acumuladora? Porque não tem uma saída, né? Só tem entrada de gatos. E aí, quando essa pessoa não consegue mais cuidar dos gatos, seja por falecimento ou por algum outro motivo, ou porque tem que abandonar a casa, vira um problemaço, né? Muito. Problema, assim, daqueles. Porque gatos, se vocês mais do que ninguém conhecem, né, a questão da procriação, né, enfim,
precisa ter um controle muito forte aí de castração, porque eles acabam cruzando entre si, daí vai dobrando de tamanho, quando você vê já tem mais de 30, 40 e 50 e vai crescendo, né? Então, tem que tomar. E isso acontece muito, assim. A gente já pegou uns casos, assim, de mais ou menos 3, 4 acumuladores que, além de acumulador de animais, acumulador de lixo, né? Então, é bem complicada essa situação dos acumuladores, porque no começo eles acabam não percebendo, né? Que eles acabam resgatando da rua, tem dó e tal. Mas aí, quando eles se dão conta, eles, na verdade, não dão conta, né? Porque aí é mais comida, é alimentar mais animais, e daí eles acabam perdendo o controle, né? E algumas pessoas falam, nossa, olha a situação que os gatos estavam vivendo. Mas tem que ver também que o problema é muito maior. A situação que a própria acumuladora estava vivendo. Ela estava vivendo ali, junto com os gatos, né? Partilhando da comida, do ambiente, da sujeira, de tudo, né? Então é um problema muito maior. E muitas vezes eles não percebem, né, o grau de problema que isso é. Eles acham que estão ajudando, pegando cada vez mais próximo da rua, colocando no mesmo ambiente, um ambiente que não é propício nem para eles viverem, quanto para aqueles animais, né? Então, realmente é um problema sério. Sim, bem complicado. Até porque os gatos, né, se tem uma rinotraqueite, alguma coisa assim, passa, conjuntivite, é uma coisa muito assim, eles se alastram de uma tal maneira que todos pegam, né? Impressionante. Assim, então é bem complicado isso. Mas assim, ainda quando eles não estão se alimentando bem, a saúde fica bem mais debilitada. A imunidade cai, né? É isso, aí complica mais mesmo. Mas assim, graças a Deus a gente conseguiu tirar todos de lá, né? Alguns infelizmente morreram porque eles estavam em condições muito debilitadas. Eu acho que inclusive um que viria para nós, né? Eram para 3 na primeira leva, um acabou ficando, né? Infelizmente. Mas infelizmente ele veio a falecer porque ele estava bem ruim. Ele teve uma complicação muito grande. Até a doutora Fernanda tentou auxiliar a gente de alguma forma, mas infelizmente ele partiu. Mas assim, de todos, assim, a gente conseguiu resgatar 30 gatos, e desses 30 gatos a gente direcionou para lares temporários solidários. Uma pessoa tá abrigando e conseguiu abrigar 15 dos 30, né? Então a gente concentrou ali os esforços, né, para mandar tudo que ela precisava de ração, de cama, de assistência, né? Então, e desses 15, agora ela tá com 11, a gente conseguiu doar 4, e é isso, o trabalho de formiguinha. Hoje a gente vacinou mais uma leva. Dos nossos 4 aqui, 2 foram doados, né? Bem doados, estão no apartamento telado, então de pouco em pouco vamos doar todos, né? Sim, eu acho que agora, né, o ano começou, né, eu acho que as pessoas também, elas estão retomando aí a rotina, então o interesse por adoção acaba aumentando, né? Então vamos torcer para que isso aconteça, né? Fim de ano é bem difícil para doar gato, muito. As pessoas acabam empurrando para o começo do ano. Muito difícil, verdade. E qual que é o grande desafio, os grandes desafios quando você se torna uma ONG? O que você encara no dia a dia, às vezes você pensa, putz, não queria que fosse assim. Eu não vou nem falar que, eu vou parar com isso. Tem alguns problemas grandes que ocorrem? Sim, acontece. O nosso... Por a gente não ter um abrigo fixo, né? Então, assim, a gente precisa e depende de lares temporários ou pagos ou solidários, né? A gente dá muita preferência para lares solidários porque são pessoas pessoas comuns que trabalham e que têm essa rotina e que se dispõem a cuidar de um animalzinho até ser adotado. Então, quando isso acontece, isso é ótimo, porque a gente dá todo o suporte para eles, né? A gente manda ração, a gente paga todas as despesas veterinárias, enfim. Isso é ótimo. E na época da pandemia, isso aconteceu e foi muito positivo, porque as pessoas se viram em casa, trancadas, sozinhas, depressivas, e fizeram, né, com que isso fosse a favor delas, porque trazer um animalzinho para casa acaba melhorando o estresse, né, aquela solidão, enfim. Isso pra gente foi muito bom, né, e aí a gente acabou pegando o contato. Alguns viraram lares definitivos, muitos deles, né, e era meio que um teste, né, para ver se dava certo, e deu super certo. E a gente mantém, então, assim, a nossa rede de apoio, né, os nossos seguidores, hoje em dia, eles ajudam bastante a gente.
E a gente divulga bastante, né? Então a gente tem um contato aí com as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho, então acaba indicando para outras pessoas, né? Enfim, eu acho que isso é importante, a gente manter uma credibilidade aí nas nossas redes sociais, mostrar o nosso trabalho, né? Tudo que a gente, as contraprestações, né? Tudo que a gente gasta, enfim. E a parte financeira, a gente conseguiu alguns parceiros financeiros de empresas mesmo, que a gente tem tido uma evolução muito grande com eles, né? Então isso também está sendo bom, porque antes era um desafio, né? No começo a gente tirou muito do nosso bolso, né? Das fundadoras mesmo da ONG, e aos pouquinhos aí, conforme a gente foi aparecendo para as pessoas foram ajudando, a gente promove rifas, várias outras formas de conseguir arrecadar recursos, né? E qual é o tamanho do envolvimento de vocês? Vocês trabalham com gatos e cachorros, né? Você Sim. sabe mais ou menos a fatia de cada um e a quantidade de animais que vocês já ajudaram? A gente fez uma conta aí agora no final do ano, a gente já conseguiu resgatar e doar mais de 500 animais nesses... Uau! De 2018 para cá, né? Então, só na pandemia foi um recorde nosso, assim, que nos 3 primeiros meses aí de março, abril, maio e junho, a gente conseguiu doar aí quase 200 animais nesses 4 meses. Foi uma coisa muito, muito absurda, assim, que a gente ficou até com medo, sabe? A gente resgatava, preparava e doava. E eram bastante filhotes, a gente resgatou bastante ninhadas na época, né? Então as pessoas também se interessaram muito por filhotes. Nossa, e, assim, muito legal. É um número muito grande. Graças a Deus, né? E graças a Deus o índice de devolução foi, tipo, muito mínimo, assim, sabe? Acho que se tiveram 3 ou 4 casos de devolução, foi muito. Graças a Deus. Eu pensei muito nisso, porque no começo da pandemia, a gente teve uma procura muito grande. Aí eu pensei, peraí, vamos ver se realmente as pessoas querem, né? Ou se é uma onda, o pessoal tá em casa, e depois que eles voltarem pro trabalho presencial, passar a pandemia, passar essa carência. Mas na verdade eu sou um pouco chato às vezes quando eu desconfio, e eu vejo se a pessoa realmente quer, né? Não, eu acho que eram pessoas que estavam amadurecendo a ideia e viram na pandemia uma oportunidade de adaptar o animal em casa. E eu acho legal essa resposta. Exatamente isso que aconteceu. E assim, a gente fez também, a gente tem um processo assim bastante chato, até burocrático, com relação à entrevista. A gente coloca todos os cenários possíveis e impossíveis de estresse para a pessoa desistir, sabe? Então a gente pergunta, mas e quando você voltar presencialmente, você ainda vai estar disposto, se de repente você mudar de casa, se de repente você se separar, se de repente você ter filho, sabe assim? Então a gente conversa muito com as pessoas e a gente também tem um pós, né? Então assim, quando a pessoa não sabe, nunca teve um animal de estimação e precisa de uma ajuda, precisa de uma orientação de como cuidar, a gente também orienta. Isso sobrecarrega a gente? Sobrecarrega, mas eu acho que faz parte de um projeto, né, de adoção. Eu acho que a adoção responsável é quando você consegue, além de resgatar, ter o pós, para você sempre poder acompanhar e saber se está tudo bem com ele, né? Eu adoro acompanhar, eu adoro. Isso toma muito tempo, né? Às vezes você tá ali no trabalho e de repente chega uma foto. Eu adoro esse tipo de adotante. Aquele que dá um tempinho, você tá distraído ali, chega uma foto, uma mensagem. É o que não tem preço, assim, né? É o que deixa a gente com mais coragem e mais vontade de continuar. Porque assim, a gente tem os nossos desafios? Temos. É um trabalho voluntário? A gente não ganha nada para isso, a gente faz porque a gente gosta e porque a gente tem amor aos animais, né? Então, às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas acham que a gente trabalha somente com isso, né? E não é. A gente tem as nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho. E é voluntário só, então é isso. Até no podcast passado a gente falou de devoluções, né, animais devolvidos, por motivos diversos, né, respeitando, não concordando, mas respeitando a opinião da pessoa. Alguns motivos são mais superficiais, outros mais profundos, mas eu tô com 2 gatinhos aqui muito bonzinhos, eu falei disso no episódio passado, que eu doei durante a pandemia, ficou com a adotante 1 ano, quase 1 ano e 8 meses, e ela resolveu devolvê-los, né. E isso, assim,
no caso dele devolver, eu fico aqui, vou cuidar deles e vou tentar doar novamente. Mas isso gera um trauma grande pro animal, né? Porque ele tinha um lar, ele dormia numa cama com uma pessoa, de repente ele não tem mais nada disso e ele não sabe o porquê, né? Então tem que ter muita responsabilidade na adoção. Sim. Eu acompanho justamente para ver isso, mas eu prefiro que devolvam do que fiquem com vergonha, constrangido e dê um outro rumo para os animais, né? Sim, ou até mesmo o animal se sinta rejeitado, né? Da pessoa não querer ele ali, sabe? E os animais, eles sentem, né? Então, melhor mesmo que devolva, sabe? A gente não questiona, a gente tenta, não, assim, a gente não convence da pessoa de ficar. Se realmente ela chamou a gente disposta a devolver, então a gente não tem nem o que questionar, sabe? Então a gente recebe, a gente tenta achar um outro lar para ele e tudo certo, entendeu? Eu acho que não tem muito o que questionar. E a gente estava conversando desses 500 cachorros e gatos, né? Desses 500 animais que vocês doaram. Você sabe mais ou menos a proporção entre cachorros e gatos? Olha, cachorro é mais, tá? Eu acho que 60% é mais, porque, assim, na verdade, quando a gente começou, em 2018, eram as pessoas que eu e minhas amigas na época eram mais cachorreiras. Acho que só uma ou duas na época eram mais gateiras, né? Então a gente focava muito em resgatar cachorros porque a gente tinha mais conhecimento, né? Experiência. E daí, né, durante esse tempo, em 2020, entraram mais 2 pessoas gateiras que se especializaram até em comportamento felino, que é até a Patrícia, né? Que ela não pôde estar aqui com a gente. E daí que a gente começou a resgatar mais. Então, assim, hoje, se eu for te dizer como é que tá a nossa proporção, a gente tá com mais gatos do que cachorro. Se a gente considerar aí o caso da acumuladora, que de alguma forma a gente tá apoiando, né? E a gente tá aí pagando as despesas veterinárias e tudo mais, então deve estar hoje 70% gatos e 30% cachorro. E você, Carissa, você tem uma queda maior por cachorros ou por gatos? Olha, eu já tive os dois. Quando eu era mais nova, criança, eu já tive gato, já tive cachorro, gosto dos dois, mas hoje eu tenho 3 cachorros, né, e eu não consigo ter mais que isso, porque eu moro num apartamento super pequeno e ter gato e cachorro é mais uma questão mesmo, o marido fica meio assim de ter mais, né? Então, mas eu gosto dos dois, assim. Eu na verdade, eu cuido mais da parte financeira também, né? Além de ser cachorreira, da ONG, eu sou a parte financeira. Então, assim, tudo me envolve, né? Então, as meninas que acompanham os gatos, elas me mandam a atualização dos casos. Tantos gatos X vai no veterinário hoje, precisa pagar o valor X, Y, e então eu acabo meio que sabendo de tudo um pouco, assim, sabe, no geral, de como que tá a situação tanto de gato quanto cachorro, entendeu? Eu particularmente acredito que cuidar de gato seja bem mais fácil do que cuidar de cachorro, né? O gato, ele é mais independente para usar o banheiro e para se limpar, então eu acredito que seja para o cachorro, eu acredito que seja bem mais difícil, pelo menos para mim é. Sim. Até mas por eu tenho um cachorro da rotina também. Mesmo, né? A rotina do cachorro é mais diferente, assim, eu acho que é um pouco mais trabalhosa que gato, porque requer você passear com ele pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, né? O gato não, o gato ele já tem um cantinho dele, tem o banheirinho dele, tem a comidinha dele, ele tá bem, ele tá feliz, né? O gato prefere dormir com você do que passear, também, né? Sim, é bem. Oi, Fê, desculpa. Mesmo. Não, eu falei que acho que vai do perfil da pessoa, né? Quem é mais agitado, quem gosta, de repente, de fazer mais caminhada, aí se adequa melhor com o cachorro, né? A pessoa que prefere ficar em casa, é mais tranquila, ou tem uma vida muito corrida, aí o gato eu acho que se adapta melhor, né? São perfis bem diferentes. Bem diferentes. E quem tem os dois, né? Eu, o Lê, todo mundo, a gente acaba tendo cachorro, gato e o que aparecer, né? Sim. E o que aparecer, exatamente. Carissa, e você tem mais alguma história interessante, curiosa? Essa, por exemplo, da casa é bem curiosa, o que acontece e não é incomum acontecer. Você tem algumas outras histórias interessantes de gatos, colônias, esse tipo de situação? Olha, de gatos, assim... Pouca de cachorros, já que a gente está falando de cachorro também, nosso podcast é de gatos, mas
Normalmente as pessoas gostam dos dois. Sim. Não, a gente tem um caso em específico que é o nosso Dudu, né? Nossa, a gente fala nossa porque é um cachorro que a gente acha que não vai ser doado, não é doável, porque ele também chegou pra gente bem filhotinho, de uma comunidade lá em Capão Redondo, né? E quando ele chegou, a gente achou que ele tivesse sarna. Na verdade, os ex-donos dele mantinham para fora da casa, preso numa corrente, porque achavam que ele tinha sarna e era contagioso, né? E daí a gente investigou, levamos veterinário, e daí exames, e faz isso, faz aquilo, e nada de saber o que ele tinha. E no fim, com quase 8 meses de idade, quase 10 meses de idade, a gente descobriu que ele tinha uma doença autoimune, que era a dermatomiosite, e que, infelizmente, era uma doença degenerativa e que não tinha muita expectativa de vida. E aí a gente falou, e agora? O que a gente faz, né? Porque até então ele era um cachorrinho muito feliz, né? Um cachorrinho muito feliz. Só que ele foi perdendo a locomoção, ele foi tendo uma série de probleminhas que era decorrente da própria doença mesmo, né? Da evolução da doença. O que aconteceu com o Dudu foi uma coisa assim, tipo, a gente considera como um milagre, assim, porque uma família linda demais resolveu dar lar temporário solidário para ele. Hoje ele tá nessa casa já tem mais de 1 ano. O Dudu fez 2 anos e a gente dá toda assistência, né? O Dudu precisa tomar uma medicação todos os dias, aliás, uma não, pelo menos 3 medicações, assim, todos os dias, para a vida toda. E essas medicações por mês acaba gerando aí uma despesa de quase R$1.000, mas a gente decidiu, em conjunto com os veterinários que cuidaram dele, né, que o Dudu é um cachorro muito feliz e que ele tem tido muita evolução, né, na doença dele. As patas, ele andava, ele voltou a andar normalmente. Hoje o Dudu corre, o Dudu não corria, sabe? O Dudu tinha que andar com talas. E hoje ele tá assim, sabe? É um outro cachorro, assim. É um cachorro que vai viver com a gente para sempre, né? Até o finalzinho da vida dele, mas assim, eu acho que enquanto ele estiver bem, a gente estiver dando uma qualidade de vida para ele, a gente vai até quando ele quiser, sabe? Então, hoje o Dudu tem um lar, né? Sim, tem um lar. Um lar temporário definitivo, né? Sim. Mas é isso, assim, a gente acaba não esperando, né? Porque quando a gente resgata um animal, o nosso intuito é de que a gente prepare ele para adoção, castra, vacina e tudo mais, e vá, né? Seja adotado. E o Dudu é um caso assim que a gente acha que realmente não vai ser adotado, a não ser que, por um milagre, esse lar temporário solidário vire definitivo. Mas eu acredito que... Tá virando. Enfim, mas... são coisas que a gente acaba não prevendo, né? Esse tipo de situação, assim, mas que pode acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Infelizmente, né? São algumas situações, assim, como também cachorros ou gatos com comportamento, assim, muito... Gatos, né? No caso, ferais, né? Eu acho que até você também tem alguns casos aí. É um grande problema. É um problema, é um dilema, porque a gente não sabe se a gente devolve para as ruas, se ele vai ser mais feliz nas ruas ou se ele vivendo nesse, né? Num gatil, né? Num gatil. É complicado, né? É bem complicado, assim. A gente preza muito pelo bem-estar. A gente tem umas aqui, a gente sempre tem esse tipo de pensamento. Inclusive, ontem a Fernanda veio em casa, a gente estava conversando disso. A gente estava com 2 gatinhos que a gente resgatou em Budas Artes. Na verdade, foi uma pequena colônia, né? Eram 10 filhotes que viviam num telhado de uma casa que era abandonada em Budas Artes. A gente conseguiu resgatar todos os filhotes, a gente castrou, vacinou, só que 2 desses filhotes eram muito ferais, assim, era um comportamento, assim, de uma tal maneira que a Bianca não conseguia segurar. Ela aparecia no quarto, eles já corriam, se debatiam, eles, sabe, assim, era uma coisa muito louca, assim. E eles ficaram com ela desde setembro, né? E daí, quando foi agora em janeiro, a gente resolveu soltá-los onde eles estavam mesmo, né? Era uma região, assim, bem tranquila, não passava carro, sabe? Era uma região mais residencial, assim. E o protetor, Luiz Thiago, que é um dos que a gente apoia também lá de Budas Artes, ele já alimentava os gatos lá. Então, ele vai todos os dias lá
vou mandar uma foto para vocês e um vídeo desses 2 gatinhos, como eles estão hoje. Parece que são outros gatinhos, assim, eles estão felizes, sabe? Ah, legal. Eles têm um estilo de vida, né? Na verdade, sim, vocês não deixam de acompanhar esses gatos, não, né? Às vezes o pessoal fala, mas vai abandonar na rua de novo? E não, é um ambiente seguro, entre aspas, né? Assim, que é um ambiente onde vocês conhecem, tem um acompanhamento. A gente tem uma outra protetora que também tem um terreno onde ela, quando resgata uns ferais, ela solta lá. Mas ela vai todo dia por comida, eles são todos castrados, ela faz um acompanhamento, né? Sim, sim. E é isso, né? Eu acho que tem gatos que realmente que a gente não consegue socializar, né? Eu acho que é bem complicado. A gente tem um especialista em gatos ferais no nosso grupo, o Fernando. Ele atrai gato feral, né, Fê? Ele põe a gatoeira, o gato que cai ali, o gato é bem feral, né? O mais feral, exatamente. Mas a gente teve bons resultados, né? A última feral que ele pegou tá dormindo na cama com... Ela resolveu adotar sozinha a tutora dela, porque ela batia em todo mundo, menos na Bianca. E a Bianca adotou e, nossa, tá dormindo na cama. Ai, e é uma gatinha dócil hoje. Então ela foi uma feral falsa, assim. Eu falo que ela enganou a gente. Assustadinha. Carissa, mas isso é bom. Muito obrigado por aceitar nosso convite e pela atenção contar as histórias aí. Muito sucesso aí no Resgatando Amor. Obrigada. E a gente ainda vai se falar. Vamos doar esses gatinhos que estão aqui e seguir para os próximos. Tá ótimo, obrigada. Com certeza, parabéns pelo trabalho, viu, Carissa? Obrigada. Vocês também, vocês fazem um trabalho muito, muito ótimo. Também eu acho que se cada um puder fazer um pouco, né, eu acho que já resolveria muito dos problemas, né, que a gente enfrenta hoje. E como é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? Eu sei que a Patrícia tem uns vídeos, eu não sei se é só a Patrícia, sobre gatos, né? Sim. Como é que eles encontram? A gente tem a nossa página no Instagram, né, que é @r.a.resgatando amor. Temos nosso Facebook também, que é Resgatando Amor. A gente tem um site, que é resgatandoamor.com. E a Patrícia, ela vem fazendo alguns conteúdos, sim, no YouTube, né? Alguns vídeos de referente a comportamentos caninos. Posso passar depois o link para vocês, e eu não sei agora de cor o link certinho, mas aí eu passo para vocês. Legal, então. Tá bom? Carissa, muito obrigado, então. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Fê, existem muitas formas aí de ajudar os animais, né? Não só os gatinhos, como os cachorros. Nesse caso aqui são números expressivos, mas se cada um fizer um pouco, ajuda bastante, né? Sim, né, Lei? Aquela história. Surgiu de uma ideia, elas acreditaram, elas foram em frente e olha o tamanho do projeto hoje, olha o tamanho da ONG e olha o quanto que elas não fazem, o quanto que elas não ajudam, né? Então, assim, é aquela história. Você tem vontade de ajudar? Começa por algum lugar, porque você vai chegar e elas são bem profissionais, assim, tudo que a gente combinou foi cumprido, o horário, é bem legal, bem legal. Isso é importante, Lê, isso é importante até a gente ressaltar, a gente conversou aqui, quando a gente conversou com a Jaque também, é de não transferir responsabilidade, né? Você faz, mas você faz até o final, e não assim, deixei num lar temporário, pronto, acabou o meu trabalho, não é bem por aí, né? A gente tem aí os exemplos da Carissa, ou até da Josi, que a gente já conversou, de que realmente continua até o animalzinho ser doado e até depois, né, que a gente conversou agora. A gente faz o acompanhamento, às vezes tem que devolver o animalzinho, o protetor ou a ONG tem que estar ali apto para fazer esse trabalho também. Mas legal, Fê. Vamos lá, então? Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos continuar a falar de gatos do Papo com a Veterinária? Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Fê, o que é esse câncer que aparece nos gatinhos, principalmente de pelagem mais clara? Lê, então vamos lá, conta pra mim, qual que é a principal causa que você sabe, assim, de câncer de pele? Sol, exposição ao sol. Exato, nos gatos é a mesma coisa. Excesso de exposição ao sol é um dos principais causadores de tumor, de câncer de pele em gato. E gato de pelo claro,
eles tendem a ser mais acometidos porque é uma pelagem que não tem tanta proteção contra a luz solar, tá? Ô Fê, diga-se de passagem, os gatos adoram ficar no sol, né? Inclusive quando tá bem quente, eles ficam horas, né? Exatamente. Aí quanto mais exposição ao sol, maior o risco dele ter câncer de pele. Mas o câncer de pele, ele pode acometer qualquer gato, não só o de pelagem clara, tá? Então, geralmente aparece uma lesão, uma feridinha, que é pequenininha, começa a crescer em região que tem menos pelo. Então, nariz, ponta de orelha, às vezes aquela região ali perto dos olhos e a orelha que tem pouco pelo. E quando vai crescendo, aí começa a aumentar, vai ficando exposto ao sol, vai piorando e aí a gente acaba tendo um problema bem maior, né? Tem vermelhidão, tem sangramento, porque às vezes o animalzinho coça, a pele começa a descamar em volta. Então, tudo isso é indício de câncer de pele, tá, Lê? É muito importante. Como evitar? Exatamente. Já que, sei lá, na minha casa pega sol e o gato gosta de ficar no sol. Como eu evito Como que a gente evita em nós, Lê? Protetor solar. Exatamente. Então, a gente também tem que usar protetor solar no nosso gatinho. É um protetor solar específico para animais, não é o mesmo que a gente usa, porque a pele deles é diferente. Eu não posso pegar um protetor comum e passar na orelha do gato? Você pode passar o infantil, mas ideal é você fazer um protetor manipulado específico para o seu gatinho. Aí você pode buscar o seu veterinário que ele vai te orientar qual que é o melhor protetor. Mas é importante, aquele gatinho que ama ficar no sol, é importante passar protetor solar. E aí esses protetores, a gente tem outra questão, né, Lê? O gato se lambe. Então tem que ter composição neste protetor que não vai intoxicar ou fazer mal para o seu gatinho, porque você vai passar no nariz, ele vai passar a língua. Aí você vai passar no nariz, ele vai passar a língua. Você vai passar na orelha, ele vai passar a pata e vai lamber a pata. Então por isso tem que ser um protetor específico pro gatinho, tá? E onde que passa? Na orelha, nariz e naquela em cima da sobrancelha, que é mais ralo? As regiões mais expostas, né? E aí, assim, Lê, uma dúvida. Nossa, apareceu uma ferida no meu gatinho. Como que eu vou saber se é câncer ou se não é? É muito importante você levar no veterinário, tá? O veterinário vai conseguir identificar, muitas vezes através de uma biópsia, para ter certeza se é uma feridinha cancerígena ou se tem um potencial cancerígeno também, e fazer e levar, né? Indicar o melhor tratamento, tá? Hoje a gente tem tratamento tanto cirúrgico, algumas vezes a gente tem que amputar a orelhinha, que foi o que a gente teve que fazer com a Carolina. A gente tira a orelhinha do gato, a parte que tá com a lesão e uma margem. Fica parecendo aquela raça, meu Deus, me fugiu o nome agora. Scottish Fold. Scottish Fold, exatamente. O gato vai virar um Scottish Fold, então não se preocupe com a estética, porque seu gato vai ficar lindo. E algumas vezes a gente tem que fazer outros procedimentos, como eletroquimioterapia ou até quimioterapia. Por isso, o menor aparecimento de feridinha, de lesão, em qualquer região do seu gato, principalmente as que têm menos pelo, procura um veterinário, tá, Lê? E isso pode aparecer em qualquer parte do corpo. Claro, um gato peludo não, mas se for um esfinx, pode aparecer em qualquer parte do corpo. O esfinx tem que ter uns cuidados a mais aí. Lógico que eles também têm uma proteção, eles têm uma camada de gordura muito maior, eles têm uma gordura na pele, que, né, a natureza também tem essas questões. Então, também tem uma outra proteção, mas sim, pode aparecer em qualquer parte do corpo. Gato que fica de barriga no sol e que tem aquela barriga mais pelada, pode aparecer na barriga também. Então, quem tiver um gatinho de pelagem mais clara, seja ele branco ou red point ou um amarelinho e gosta de ficar no sol, é importante ver esse protetor para passar nas partes mais vulneráveis, que nem a orelha e o nariz, então. Isso, e também evitar horário de pico, né, Lê? Aquele sol do meio-dia, o gato fica lá espatelado. O mesmo cuidado que a gente tem que ter com a gente, com criança, a gente tem que ter com o nosso gatinho. Então, aquele horário de pico, o gato, nossa, tem espação de sol. Viu que o sol tá aquele sol ardido, tira o gato do sol, porque aquele sol não vai fazer bem. Ah, legal, então. Legal. Fê, certo? É isso, então? É isso, Lê. Muito legal o papo de hoje, adorei. É, bem bacana. É legal conversar com protetores, né? Pegar novas experiências, ouvir histórias, né? Sempre tem histórias legais. Então, se você tiver uma história legal aí para contar pra gente de resgate ou até conhecer alguém que também faz esse trabalho diferenciado, manda pra gente, né, Lê? A gente quer conhecer, a gente quer ouvir suas histórias. No YouTube, em Ronroncast, ou no Instagram e no Facebook, em Projeto Ronron, com N de nariz e M de mandíbula. E lembrando que o nosso podcast é uma produção da Ali Sousa. É isso aí então, Fê? É isso aí, Lê. Obrigada. Valeu, até o próximo. Valeu, pessoal. Obrigado.